Bom, vamos lá, né? 7h01 aqui no meu computador. Já estamos sendo gravados pelo pessoal do suporte aí, que já iniciou a gravação da aula. Temos hoje o último encontro, né? O derradeiro encontro sobre esse tema tão instigante. Vamos falar um pouquinho, claro que, né, vamos aprofundar, vamos tratar de algumas questões que já foram apresentadas pelos colegas nas aulas anteriores, mas, sobretudo, focarmos aí em alguns pontos que envolvem, em especial, a fase de instrução e finalização aí do processo de conhecimento, né? No juízo de primeiro grau, a mim foi dada a difícil tarefa, a gente sabe, né? A árdua tarefa de representar aqui os interesses do plano de saúde. A gente sabe que representar, nesses casos, os interesses do consumidor, às vezes vem com uma jurisprudência mais robusta. Então, a mim foi dada a tarefa aí de traçar os pontos estratégicos, quem sabe, ou pontos mais interessantes para o nosso debate, tá bem? Bom, então, espero que todos sejam muito bem-vindos. O meu nome é Daniele Biasi, eu sou professora de Direito Civil, tenho a alegria de lecionar aqui alguns cursos junto à ESA São Paulo, eu sou advogada também, como eu imagino a grande maioria dos colegas, não sei se todos aqui de São Paulo, se temos colegas aí de outros estados, né? Podem mandar um oi. Me parece que tem bastante gente inscrita. Sou doutora e mestra em Direito Civil pela PUC de São Paulo. Aliás, a PUC que me trouxe o grande colega que é o Fabrício, que é mais que colega, o Fabrício é meu amigo querido, que me apresentou ao Fabrício Bolzan, querido amigo e professor excepcional, advogado incrível. Advogo no interior e na capital, tenho escritório nesses dois lugares. Enfim, atuo, imagino que como vocês, também nessas ações que envolvem aí o pleito, né, contra planos de saúde. Normalmente aqui eu atuo na posição de representante aqui, né, dos interesses do consumidor, tá? Mas, na qualidade de professora e de acadêmica, a gente tem que também, e na qualidade de advogada, é claro, né? A gente acaba buscando e entendendo todas as estratégias possíveis, porque aqui, gente, nós vamos ver, no nosso encontro de hoje, que nós temos muito de processo civil para conversar, tá? Eu imagino que o nosso foco, naturalmente, ele tem toda a relação com a decisão, aí a pacificação pela segunda sessão do STJ em relação ao rol da ANS, né, os procedimentos que são cobertos ou não. Vocês já devem estar super, assim, exauridos do conteúdo em si dessa decisão. Agora, eu acho que dentro do processo, o que a gente tem que pensar, e estrategicamente é o que eu vou tentar trazer para vocês, né, é uma reflexão sistemática, porque a decisão do STJ nada mais é do que uma grande análise sistemática, ou seja, uma análise que traz a leitura de vários diplomas em conjunto para chegar a essa conclusão final. E mais do que isso, entender o processo, né, como um ambiente objetivo. Às vezes a gente tem que focar em certos assuntos ou em certos temas onde a gente vai encontrar mais espaço para a análise judicial. E eu falo aqui em especial do ponto de vista do plano de saúde, porque nós sabemos que em muitas circunstâncias o plano ele entra atrasado nesse jogo, né? Normalmente, o segurado, o conveniado, ele propõe a ação, e se ele tiver um bom laudo ali, uma declaração médica idônea, de modo geral, ele já obtém uma liminar, e o processo segue em cima dessa liminar quase que integralmente, né? Muitas vezes ela nunca vai ser revertida. Então, o plano de saúde, quando ele ingressa no processo, ele ingressa já um pouquinho atrás, né? Ele ingressa com um certo atraso, precisando reverter uma decisão, muitas vezes, que já não lhe é muito favorável. Por isso que aqui nós vamos pensar em estratégias
não só na perspectiva do, vou reverter essa decisão liminar. Não, vamos entender o sistema, onde ele abre espaço para as nossas argumentações, e mais do que isso, né? Como que eu ajudo a construir um processo bastante maduro para os meus argumentos no momento da sentença ou no momento do julgamento pelo tribunal, tá bem? Como que eu consigo construir elementos um pouco mais contundentes em favor aí da defesa do convênio médico dentro da estrutura que nós temos posta, que nós sabemos que é uma estrutura de imediato, né? Na primeira instância e nos tribunais estaduais é uma estrutura que não favorece muito os planos de saúde. Vamos entender como que nós chegamos a esse debate todo, né? Eu vou fazer aqui, eu vou abrir só para ver se tem alguma pergunta. Se vocês quiserem ir participando, fazendo alguma pergunta, se tiver, depois eu vou aumentar essa tela, tá? Eu tô assim porque eu consigo ver as questões, a participação de vocês. A tela não está em modo de apresentação para eu conseguir ver a participação de vocês aqui em mensagens. Todavia, quando tiver jurisprudência, esse tipo de coisa, eu vou ampliar para vocês conseguirem ler melhor, tá bom? Deixa eu já até ampliar aqui a tela, só um momentinho, pessoal, para vocês terem uma maior visibilidade, né? Imagino que vai ajudar aí. Ótimo. Perfeito. Bom, vamos lá então. Todos a postos, todos prontos? Podemos começar aqui o nosso bate-papo? Gente, quando nós falamos aqui, né, nos impactos dessa decisão do STJ, a decisão da segunda sessão, que pacificou o entendimento a respeito do rol da ANS, trouxe muito debate, a gente precisa entender quais foram os caminhos percorridos pela saúde suplementar dentro da nossa legislação, como nós chegamos a determinadas decisões e como isso foi revertido agora, né? Porque entender esse caminho também nos ajuda a criar uma estrutura de argumentação melhor dentro do processo, ok? Eu acho que é fundamental isso. A gente tem que fazer uma viagem no tempo e parar lá na Constituição da República em 88. Tá? Eu vou fazer essa digressão aqui para que a gente consiga compreender onde iniciou esse embate, né, entre os consumidores, os conveniados e os convênios médicos. A gente sabe que a Constituição da República de 88, ela é uma Constituição que incorporou no seu conteúdo, né, que trouxe para o seu bojo um volume muito importante de direitos e garantias fundamentais, ela amplia esse aspecto socializante, tá bem? Do Estado, ela traz, por isso que a gente fala Constituição Cidadã, ela coloca em seu bojo muitos elementos que antes estavam tratados exclusivamente aí em diplomas, como o Código Civil, tudo bem? Ela vem e incorpora esse sistema, dizendo, olha, aqui nós vamos estabelecer alguns direitos e garantias fundamentais, alguns direitos sociais, nós vamos regular certas áreas que antes estavam vinculadas apenas à esfera privada, por exemplo, para dar um comunicado muito importante, para dizer que em nenhum ambiente jurídico, ou seja, o legislador não pode se afastar do paradigma constitucional em nenhum momento. Então, quando vem a Constituição da República de 88, ela traz esse aspecto que acaba incorporando-se nas demais legislações de uma maneira um pouco mais proativa. Tá? Ela deixa de ser uma carta só de princípios para que a gente passe a ler os diplomas, e aqui diplomas do nosso interesse, né, que vem logo na sequência, Código de Defesa do Consumidor, a própria Lei 9656 de 98, o Código Civil de 2002, eles passam a ser analisados à luz dos valores constitucionais que buscam em apertada síntese, né, a erradicação da pobreza, a construção de uma sociedade livre, justa, solidária. Tá? Entre esses muitos aspectos,
que o Constituinte encarou e nos trouxe, existe essa perspectiva, né, da proteção da dignidade humana, né, do cidadão, e um dos feixes dessa proteção é o seu direito à saúde. E nós temos, pela Constituição da República, essa perspectiva. Olha, a saúde ela é um dever do Estado, né? Mas a saúde privada, né, ela vai ser complementar, ela não substitui o dever do Estado, ela complementa esse dever do Estado. Então, a gente tem já, lá na Constituição da República, o sinal, olha, rede privada de saúde, você complementa os valores constitucionais. Você não está apartada desses valores, tá? E aí, para o âmbito da defesa do consumidor, nessa leitura, né, edificante do sujeito, vem o CDC em 1990. Então, 2 anos depois, a gente já tem um marco civilizatório muito importante, que é o Código de Defesa do Consumidor, que ele vai falar, olha, em certas relações, nós temos que reconhecer a vulnerabilidade desse sujeito, desse consumidor. Sempre que houver a identificação desse sujeito consumidor aqui, em face de um fornecedor, em face de um prestador de serviços, eu preciso reconhecer a sua vulnerabilidade. O reconhecimento dessa vulnerabilidade implica em um olhar mais atento, né? Mais socializante dessas relações. E como que eu, na prática, instituo este olhar mais socializante, este olhar mais atento? Bom, através de uma série de mecanismos protetivos. Se as relações de consumo se desenvolvem, né, na maioria das vezes, através de uma relação contratual, eu não vou trazer para essa discussão aquele bom e velho princípio irretocável do pacta sunt servanda. Aqui, nesse caso, eu vou analisar os critérios que levaram esse consumidor a contratar, a boa-fé objetiva fundada, né, no dever da adequada informação, colaboração, então esses deveres de lealdade com relação ao consumidor. Para isso, eu admito, de um lado, a sua vulnerabilidade, a hipossuficiência eventual, mas a partir disso eu também admito, por exemplo, a inversão do ônus da prova. Eu vi aqui, achei que era uma pergunta, gente, desculpa. A inversão do ônus da prova, né? São muitos elementos que vão levar o consumidor a um status de proteção, a própria responsabilidade objetiva, né? Um sistema mais protetivo, no caso dos vícios do produto, fato do produto, os vícios, tudo isso de uma maneira que contemple esse desequilíbrio que o legislador pressupõe no âmbito das relações de consumo. Para nós, na posição de representantes de um convênio médico, esta é a pessoa para quem eu ofereço o serviço, né? É esse sujeito que já possui um escudo protetivo ali desde 90 pelo CDC, de uma maneira bastante contundente. Mas aqui é importante a gente lembrar e trazer à tona que o CDC, embora ele tenha esse caráter importantíssimo, né, de uma legislação com bases principiológicas muito interessantes, entre elas a função social dos contratos, né, que nada mais é do que empregar ao contrato os valores constitucionais, avaliar se ele traz o equilíbrio e se ele compreende os valores constitucionalmente protegidos, né? Essa função social dos contratos, é óbvio que mesmo numa relação protetiva, como é o Código de Defesa do Consumidor, como é a relação de consumo, ela vai encontrar certas balizas. Porque essa tentativa de equilibrar, ou seja, de trazer o consumidor para uma condição de maior paridade de armas, ela não pode ser tamanha que desequilibre a posição do fornecedor, que desequilibre a posição do prestador de serviços, ou seja, que inviabilize certas atividades econômicas. Então, quando você vai lá
na Lei 8.078, lá nos primeiros dispositivos, quando você vai no artigo 4º da 8.078, olha o que ele coloca aqui. Artigo 4º, inciso 3, né? Que as relações de consumo... deixa eu abrir aqui, porque ficou pequenininho para mim. A Política Nacional das Relações de Consumo, artigo 4º, inciso 3 do CDC. A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção dos seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios. Então, reconhece a vulnerabilidade do consumidor, a ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor, e o inciso 3, que é o que eu quero trazer à tona, a harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica, aí ele chama a Constituição, artigo 170, sempre com base na boa-fé, que é a boa-fé objetiva, né, e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. Então, aqui, dentro dessa circunstância, pessoal, o que eu tenho? Uma mensagem, em certa medida, do legislador, quando ele traz o CDC, que ele diz, olha, a proteção do consumidor é o nosso valor máximo, mas a proteção do consumidor, para fazer valer esses princípios de função social, essa ideia, né, de consagração dos valores constitucionais, ele precisa carregar consigo certo equilíbrio. Eu não vou conseguir trazer saúde, segurança, proteção adequadas ao consumidor, se para isso eu precisar desajustar ou desequilibrar a ordem econômica. Então, a gente tem o reconhecimento dessa vulnerabilidade, mas também tem a vinculação a essa perspectiva. Tanto é verdade que, se você for procurar no Código de Defesa do Consumidor o debate sobre específicos tipos contratuais, você não vai encontrar. Porque o Código de Defesa do Consumidor, ele não está ali para regular figuras contratuais específicas. Ele está ali para estabelecer as regras gerais, os fundamentos sobre os quais se embasa uma relação de consumo. Mas cabe ao legislador desenvolver aí os mecanismos, ou melhor, a legislação pertinente para cada modelo econômico que se fizer necessário. Então, a gente tem o regulamento dos contratos pelo Código Civil e nós temos uma série de legislações especiais tratando de inúmeros modelos que incidem aí, sobre os quais incidem necessariamente também o Código de Defesa do Consumidor. Acontece, gente, que nós tivemos nesse meio tempo, né, com a Constituição da República, com o Código de Defesa do Consumidor e mesmo com o Código Civil em 2002, essa hipervalorização, essa consagração, não vou usar hipervalorização, não acho que seja a melhor colocação, não. Essa consagração de princípios contratuais, né, e da própria ideia do diálogo das fontes, que trazem com muita clareza essa noção do necessário equilíbrio entre os sujeitos do contrato. E é a partir disso que inúmeras decisões judiciais começaram a surgir em defesa dos consumidores, em especial aqui, que é o nosso caso, em defesa dos usuários de convênios médicos. Então, a gente vem, né, de planos de saúde, a gente vem num caminho de construção dessa socialidade, dessa proteção do sujeito nessa relação, em tese, desequilibrada, e convenhamos, em muitas circunstâncias ela é mesmo. A gente vem num período de construção
dessa proteção através daquilo que nós chamamos de dirigismo contratual. Então, em algumas circunstâncias, seria autorizado ao juiz rever relações contratuais, o que até 1990, até 88, era algo absolutamente excepcional, né? Autorizam o juiz a se infiltrar numa relação privada uma vez identificado o desequilíbrio. Então, a gente tem, por exemplo, nas relações de consumo, logo ali no começo também, uma possibilidade de revisão do negócio totalmente, muito mais ampla. Vou até pegar o dispositivo aqui, para não... Eu até ia trazer agora aqui. Aqui, artigo 6º, inciso 5, por exemplo, são direitos básicos do consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou a sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Olha o que diz, então, o artigo 6º, inciso 5. Ele traz uma possibilidade de revisão ou modificação de cláusulas contratuais e totalmente diferente do que diz o Código Civil, por exemplo. Ele não exige um evento imprevisível ou extraordinário, né? E extraordinário, aliás, que é soma, né? Ele não traz essa teoria da imprevisão. Ele diz, olha, se eu notar o desequilíbrio, pouco importa a causa. É possível que o juiz se imiscua nesse negócio. Então, o Estado passa a interferir em relações privadas para tentar trazer o equilíbrio novamente, ok? Então, a gente tem esse caminho que, através de uma sucessão de decisões judiciais, foi consagrando o dirigismo contratual, em especial no âmbito das relações de consumo. Mas, como eu disse para vocês, o Código de Defesa do Consumidor, ele traz uma regra geral, né? Embora ele trate das relações de consumo, ele não consegue especificar todas as circunstâncias de todos os modelos possíveis de relações de consumo. Por essa razão, que em 98 a gente vai ter a Lei 9656, que vai dispor sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. Ela vai trazer aqui um modelo de atendimento, um padrão de atendimento para esses contratos relacionados à saúde privada. Então, a Constituição de 88 falou, olha, a saúde privada, ela complementa, então a gente tem aí uma saúde suplementar, que a gente chama, né? O Código de Defesa do Consumidor vem e fala, olha, essas relações a gente tem que entender que há uma relação de vulnerabilidade. E aí vem o legislador na 9656 e diz, eu vou estabelecer aqui como vão ser desenvolvidos esses contratos, parâmetros gerais, regras gerais, o mínimo, o elementar está aqui, que depois vai ser aprofundado pela ANS. E aí, por essa lei, a gente tem a autorização da criação da ANS, que vem aí por medida provisória depois que se torna a Lei 961 de 2000, né? Já 2 anos depois, que vai tentar traçar alguns parâmetros um pouco mais objetivos para essas relações. Acontece que, como a gente estava nesse movimento, né, de superproteção, consagração da função social dos contratos, né? Que a liberdade de contratar era a antiga redação do Código Civil, né? A liberdade de contratar será exercida nos limites da função social, em razão e nos limites da função social dos contratos. Era essa a redação do artigo 421. Isso tudo vinha e corroborava por essa aplicação, né, horizontal das normas constitucionais, mesmo no âmbito aí da saúde, mesmo no âmbito em que havia uma legislação específica, como nós temos na 9656 de 98. Em uma grande medida, esse mecanismo, ou esse movimento aqui
ele foi assumindo uma proporção tão importante que ele passou a ser balizado aí, tanto por resoluções normativas da ANS. A gente sabe que quando a gente fala de plano de saúde, a gente tem que falar de resolução da ANS. Ali estão as nossas bases mínimas para o diálogo, para o debate, né? E a jurisprudência foi se fixando de tal maneira, né, que a gente começou a questionar até onde o judiciário poderia interferir. Será que ele estava exagerando nessa interferência, né? Tanto que a gente tem aqui de exemplo, só exemplo, vou passar aqui. Aqui, a súmula 102 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, né, que fala, havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento de sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS. Resumindo a ópera, se a pessoa aparecesse com uma indicação médica idônea, né, um documento ali de um médico determinando certa terapia, a liminar era certa, era quase certa. Tudo isso a partir dessa construção que nós tivemos, né, ao longo dos últimos anos, ao longo das últimas décadas, desse movimento socializante dos contratos. Acontece que há algum tempo vem se questionando se esse movimento, a gente tem muito aquele movimento pendular, né? Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. De repente você protege tanto que você começa a causar um desequilíbrio revertido. Ou seja, de repente, o contrato de saúde privada já não servia para absolutamente mais nada. Por quê? Você podia pedir qualquer coisa. Você pode pedir o que você quiser. Por quê? Porque pode ser experimental, porque pode não estar previsto na ANS, quem sabe o que é mais adequado ao paciente é o médico, ao plano não cabe determinar a terapia se ele cobre a doença. Não é isso que vem quase como num padrão nas decisões judiciais, quando a gente vai analisar a jurisprudência? E aí começa a ter um movimento de falar, pera, né, se você começa a proteger demais certos setores, se não existe uma análise casuística, se eu crio um parecer técnico repetitivo, sem analisar as peculiaridades daquele caso concreto, eu vou criar um outro modelo de desequilíbrio, que era o que vem sendo alegado pelas operadoras de saúde, tá? Isso vem a prova de que esse movimento começa a provocar o legislativo, e agora a gente está começando a entender esse movimento também no judiciário. Eu vou voltar aqui, é a lei da liberdade econômica em 2019. Né? A lei da liberdade econômica em 2019 vem e fala, opa, tudo bem que ela não se aplica em específico para as relações de consumo, mas ela mostra para a gente um movimento, numa tentativa de, olha, eu não quero desestimular as pessoas de trabalharem no Brasil, de desenvolverem negócios. Tanto que se vocês leram, eu não sei se alguém de vocês na época que saiu, né, a discussão toda da Lei da Liberdade Econômica, tinha uma cartilha da Liberdade Econômica explicando que isso tudo era para fomentar o ingresso de empresas no país, fomentar negócios, o empreendedorismo, né, reduzindo os riscos da intervenção estatal nas relações privadas, para tentar limitar um pouco esse dirigismo contratual. Então, a lei da liberdade econômica, embora ela seja em contratos civis empresariais, ela traz um elemento filosófico e uma mudança de paradigma importante, ok? Para as nossas relações aí contratuais. Em especial, porque há um debate muito importante a respeito da preponderância do CDC nas hipóteses em que nós temos a aplicação da Lei 9.656. Por que eu estou dizendo isso? E, inclusive, a segunda sessão, né, o voto do relator, ministro Luiz Felipe Salomão, é bastante claro, ele aborda essa questão a propósito. Ele fala, olha, o CDC é regra geral, a regra específica é a 9656.
ela precisa ser observada. Eu não posso passar por cima da regra especial e posterior, ou seja, no aspecto da especialidade, da temporalidade, a 9656 é posterior, eu não posso passar por cima dela sob o argumento de que eu estou dando aplicação ao CDC. Há um debate muito intenso, né, sobre a valoração desses diplomas dentro da relação contratual na saúde suplementar. Tudo bem? E a gente viu com essa mudança de posição, né, do STJ, esse movimento que fala o dirigismo contratual tem que ter limites, até mesmo nos ambientes de vulnerabilidade. E como que a gente assistiu isso na prática, né? A gente tinha aqui essa posição, a gente tem essa posição hiperconsolidada. Aliás, se vocês entrarem agora para olhar o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, vocês vão lá, vão ver lá, súmula 102 aplicada todo dia, o tempo todo. O TJ de São Paulo não movimentou muito o seu entendimento, tá? Mas o STJ teve uma mudança importante que, veja bem, coincide com 2019, Lei da Liberdade Econômica. Até 2021, nós tínhamos posicionamentos divergentes. A terceira turma, que é a turma ali da ministra Nancy Andrighi, que tem, né, esse caráter bastante socializante, do direito civil constitucional muito forte, ela tinha a ideia de que o rol da ANS, portanto, a especificação das terapias, né, aquele rol que hoje nós temos atualizado em 2021, esse rol é meramente exemplificativo, tá? É um rol exemplificativo. A quarta turma acompanhava. Acontece que em 2019, veja bem, coincide com a Lei da Liberdade Econômica, por isso que eu falo, nada em vão, nada está jogado, a gente precisa entender o que caminho as coisas vêm percorrendo, né, para entender como que elas chegaram onde elas estão. Olha lá, a quarta turma fala, opa, eu tinha um posicionamento de dizer que era um rol exemplificativo, mas, pensando bem, quero mudar de posição. É o chamado overruling, né? Então, vem aí o ministro Luiz Felipe Salomão, nesse fatídico voto aqui, 1.733.013 do Paraná, e fala, a recusa de cobertura de procedimento não abrangido, estou lendo essa parte que está grifadinha, no rol editado pela autarquia ou por disposição contratual, olha lá, ela não é abusiva, né? Oferecimento do procedimento adequado constante da relação estabelecida pela agência. Ele ainda faz aqui uma observação, né? Olha lá, a ré, inclusive, ofereceu prontamente o procedimento de vertebroplastia, inserido no rol da ANS. Então, o que ele fala? O rol da ANS foi uma solução do legislador para tentar harmonizar a relação contratual e ele é elaborado de acordo com a aferição da segurança, efetividade e impacto econômico. A doutrina especializada alerta para a necessidade de não se inviabilizar a saúde suplementar. Aqui ele vem com essa ideia. Olha o aspecto da liberdade econômica, que muito embora tenha feito a ressalva do Código de Defesa do Consumidor, naturalmente produz efeitos nessas relações também. Por quê? Porque lá no artigo 4º do CDC a gente viu, tem que haver uma harmonia, né? Então, eu não posso desenvolver uma prática, né, jurisprudencial que inviabilize a própria assistência à saúde suplementar. Tudo bem? Então, aqui ele coloca, a disciplina contratual exige uma adequada divisão de ônus e benefícios, isso tem de ser observado tanto em relação à transferência e distribuição adequada dos riscos, quanto à identificação dos deveres específicos do fornecedor para assegurar a sustentabilidade, gerindo riscos de forma racional e prudente. Essa foi uma mudança de posição muito impactante na STJ. Todavia, se vocês forem olhar, ainda em 2021, a terceira turma, né, aqui um voto da ministra Nancy Andrighi, fala, de jeito nenhum, para mim, aqui nós temos, né, que o rol de procedimentos da ANS não pode ser tido como um rol taxativo, mas sim meramente exemplificativo. E aqui, olha a tal da
da proteção, aí do feixe, né, de direitos constitucionais se estabelecendo sobre as relações de consumo, sobre as demais legislações. Porque ela diz, só dessa forma se concretiza, a partir das desigualdades entre as partes contratantes, aqui ela fala, olha, tem um vulnerável aí, a harmonia das relações de consumo e o equilíbrio nas relações entre o consumidor e fornecedor, de modo a satisfazer substancialmente o objetivo da política nacional das relações de consumo. Resumindo a ópera, né? Aqui a gente tem que... Eu faço essa observação, tá, gente? Porque essa decisão dela é em relação à limitação do número de sessões de terapia ocupacional, e a gente sabe que agora, pela RN 541 de 2022, acabou o limite para cobertura de sessões de consultas de fisioterapia, psicoterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia. Lá em 2021 não era essa regra, tá bom? Naquela época, inclusive, quando foi estabelecida a decisão, a resolução normativa, o rol de procedimentos da ANS ainda era de 2017, hoje nós já temos o 465 de 2021, que já foi alterado, a gente sabe aí, por uma série de outras resoluções que vieram, né? Então, o que a gente tinha até a pacificação da segunda sessão, né? O abuso, né, na negativa sob o único pretexto da ausência de previsão no rol da ANS, e aí trazia-se à tona o artigo 35F da legislação específica, então, da Lei 9656. Deixa eu só conferir se tem questões aqui. Oi, Caio, fica disponível sim. Eu vou confirmar se eu mandei ele para o pessoal do suporte, mas se eu não encaminhei ainda, eu encaminho amanhã, tá bom? Por e-mail, e vou pedir para eles gentilmente distribuírem para a turma. Combinado? Imagina. Então, o que a gente tinha aqui, né? A gente tinha até 2019, né? Que foi quando se instaurou a divergência. Concretizado, é abusiva, negativa, sob o único pretexto de ausência de previsão no rol da ANS. E isso se dava muito, para além dos fundamentos constitucionais, proteção do consumidor, traziam aí a letra do artigo 35F, né? Que eu vou aumentar a letra aqui, porque a pessoa não enxerga. A assistência que alude o artigo 1º dessa lei compreende todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde, observados os termos desta lei e do contrato firmado entre as partes. Então, utilizava-se muito esse dispositivo para dizer, olha, essa assistência ela tem que ser ampla, tá bom? Todas as ações necessárias para a prevenção da doença. E aí vinha aquele lance, né? Se a doença ela é coberta pelo contrato, não cabe ao convênio determinar o procedimento, tá? E aí vem a segunda sessão após os embargos de divergência, para tentar trazer algum acordo sobre esse tema que, enfim, impacta todos nós, né? A gente sabe que o SUS desempenha um papel fundamental, absolutamente imprescindível para a saúde do nosso país, mas que sozinho não dá conta. A gente tem, né, a saúde suplementar como um elemento muito, muito, muito importante no acesso aí à saúde. E aí o que a gente tem hoje é a ideia de que, para romper o rol da ANS, é preciso analisar alguns parâmetros objetivos. Então, quando a segunda sessão, provocada pela divergência, precisa pacificar esse entendimento, né? Embora ela não tenha feito sob o rito dos recursos repetitivos, mas ela traz aí uma pacificação, ela fala assim, pessoal, o rol é taxativo. Por quê? Porque lá no artigo 10 da lei, parágrafo 4º, fala a amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será estabelecida em norma editada pela ANS. Ou seja, há uma previsão legal específica que a amplitude estará
em norma editada pela ANS. E para que eu possa romper essa norma, para que eu possa romper essas premissas, eu preciso adotar alguns parâmetros objetivos. E aí é dessa história que vem. O rol é taxativo, peronomútil. Ele é um taxativo mitigado. O que significa um rol taxativo mitigado? Significa este rol é taxativo, mas ele não é absoluto. Ele pode ser alterado, seja pela revisão, seja pela revitalização da norma editada pela ANS, né? Seja porque, dentro de um caso concreto, fez-se necessária essa mitigação. Então, tenta trazer algum equilíbrio e tenta impor alguns freios a esse dirigismo contratual. Resumindo a ópera, a solução da controvérsia trouxe esse cenário aqui para a gente. Tá? Se você for lá no voto do ministro Luiz Felipe Salomão, é isso que a gente vai encontrar. E aqui, a título de curiosidade, né, a excepcionalidade da quebra do rol taxativo, ela vem a partir de critérios objetivos que foram observações do ministro Moura Ribeiro, se eu não estou enganada, que foram incorporadas ao voto, né? Eles não estavam no voto original, mas eles acabaram sendo incorporados, foram bem recebidos aí pela corte. Então, o que a gente vai ter pela solução da controvérsia aí? Taxatividade foi estabelecido, o rol será, em regra, taxativo. E aí vem aquele lance. Ele é taxativo, mas ele não é absoluto. Vai depender aqui, olha, de uma prescrição médica idônea, porém, ela sozinha não se impõe. Então, aqui a gente quebra um outro paradigma. Ah, que é o médico que decide o tratamento. Não. O médico é um fator fundamental na identificação do tratamento adequado para o paciente. Mas esse não pode ser o único elemento para a concessão aí da quebra da taxatividade. Né? Então, é necessário averiguar se não há outro tratamento eficaz, seguro e incorporado ao rol da ANS. Aqui já entra um ponto importante, tá bom? Aqui já entra um ponto importante. Eu vou dar um exemplo meio bobo aqui, né? Tem alguns tratamentos de câncer que é específico para linfoma de não Hodgkin. Tem um medicamento que ele é especificamente prescrito para os casos de recidiva. Se você for pesquisar no Natjuz, você não vai encontrar posições favoráveis para ele como primeiro tratamento. Por quê? Porque existem outros tratamentos eficazes, seguros e incorporados ao rol da ANS para aquele mesmo diagnóstico. Todavia, esse mesmo medicamento, ele é aconselhado quando trata-se de recidiva, tá? Tanto é verdade que se vocês forem analisar, eu trabalhei até num caso recente a esse respeito, é um caso recente, mas ele é anterior à decisão do STJ, tá? A pacificação do entendimento no STJ. E era esse medicamento, o paciente tinha um caso de recidiva. Nesse caso, o convênio, o que ele faz? Ele opta por oferecer o medicamento. Embora tenha feito isso pela via judicial, né? Depois ele recusou administrativamente, mas na via judicial ele já vem na contestação e fala, olha, tudo bem, né? Já entra em contato, já fala, vamos, eu forneço, tá tudo certo. Sem problema. E aí, por quê? Porque você percebe aqui que a prescrição médica, neste caso, ela era específica. Né? Ela era específica para um caso de recidiva. Caso não fosse, muito provavelmente, o convênio ia insistir na negativa. Que ele ia falar, olha, eu tenho um outro medicamento que está incorporado ao rol da ANS. Eu tenho um outro tratamento
que está incorporado ao rol da ANS. Eu não estou obrigado nessas hipóteses, tá? E muito provavelmente, se tivesse, né, essa Natijus no meio, ele teria êxito, tá? A esse respeito, teria êxito no parecer aí técnico, tudo bem? Opa, passei aqui. Aí a decisão traz um outro elemento, fala, olha, a prescrição médica idônea não basta, é preciso analisar se existe um outro tratamento já incorporado ao rol, mas é possível que o consumidor faça uma contratação de cobertura ampliada. Este aqui é um ponto bastante particular e questionável, eu não sei se os meus colegas chegaram a trabalhar essa questão, mas esse é um ponto bastante questionável, por quê? Porque se, adotando critérios objetivos, eu posso romper a taxatividade, ou seja, para que eu vou contratar a mais se eu vou conseguir romper judicialmente com o meu contrato básico? Né? Fica um pouco meio perdida essa contratação de cobertura ampliada. Porque se eu tiver direito à ampliação, ou seja, se eu tiver direito a qualquer coisa que seja fora do rol da ANS, segundo os critérios aqui do STJ, eu poderia romper a taxatividade. Então, para que eu vou perder meu tempo contratando? Assim, ficou uma coisa meio perdida, a gente percebe que há alguma crítica com relação a isso, de alguns professores, de alguns estudiosos do assunto, eles têm questionado, falaram, precisa pensar como que seria essa cobertura aí ampliada, né? Até para ver como que poderia fazer a defesa do consumidor, para ser mais objetiva aí, para que ele não seja obrigado aí a pagar nada além daquilo que ele já teria, né, por direito. Então, para além desses elementos, então, olha, é taxativo, a prescrição médica idônea não basta, será possível uma contratação de cobertura ampliada, todavia, caberá a mitigação quando não tiver sido indeferido, o procedimento não tiver sido indeferido expressamente pela ANS, tiver uma comprovação de eficácia, a chamada medicina baseada em evidências, tiver recomendação dos órgãos técnicos, aqui a gente traz Natjus, Conitec, e sempre que possível, esse diálogo, aqui tem um INSTER, tá um S sobrando aqui, né? Interinstitucional, a palavra é tão difícil, que seria magistrado e alguns experts, a própria agência nacional, né? Enfim, esse último não está muito claro como que funcionaria, né? E muito menos como que isso funcionaria no ambiente jurisdicional que a gente sabe que é sobrecarregado de processo, como que o magistrado de primeiro grau ia desenvolver esse tipo de comunicação. Mas, a partir disso, a gente já cria um bom elemento para entender quais são as teses que vão me favorecer aqui ou me desfavorecer dentro desse contexto. Nós temos a solução da controvérsia, nós temos uma resistência muito forte ainda na aplicação dessa solução, né, no primeiro e no segundo grau, mas nós temos já a possibilidade de concluir algumas questões. Primeiro deles é que reafirma, essa posição do STJ reafirma, tratamento experimental, não, tá? E o que é considerado um tratamento experimental? É aquele que os médicos não adotam em regra. Por quê? É antiético? Porque é potencialmente perigoso ao paciente e, portanto, ele é desaconselhado pela comunidade. O tratamento experimental, como uma hipótese a ser afastada, né, do ponto de vista da mitigação do rol, não é novidade. O artigo 10, lá da 9656, já trazia, né, que é instituído o plano referência de assistência à saúde com cobertura assistencial, médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, exceto tratamento clínico ou cirúrgico experimental.
Então, aquilo que não possui o que nós chamamos, né, de medicina baseada em evidências, não pode ser incorporado para a mitigação da taxatividade. Agora, a gente tem uma dificuldade muito grande, né, em estabelecer o que seria esse tratamento experimental, porque muitas vezes, em muitas circunstâncias, o plano de saúde ele apresenta, ele fala, olha, esse tratamento não tem evidência, eu não posso fornecer isso, eu tenho outros que se aplicam, e mesmo assim a gente sabe que os tribunais muitas vezes determinam a aplicação. Então você precisa aí de pareceres técnicos bastante contundentes, tá? Isso é algo que não dá mais para um plano de saúde abrir mão. A gente precisa de parecer técnico contundente a respeito de cada uma das terapias que são solicitadas, né? Aqui eu vou mostrar para vocês uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que ele coloca aqui, exclusão admissível quanto a modalidades terapêuticas consideradas alternativas. Aqui, no caso, era a musicoterapia e a ecoterapia. É uma decisão agora, né? Foi julgamento em julho de 2022, tá? Mas olha o começo dessa decisão. Aqui a gente já tinha a posição do STJ. E olha o que ele fala. Plano de saúde, pedido de custeio de terapias necessárias ao tratamento indicado, a patologia que acomete a autora. Modalidades terapêuticas que não constam do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS. Irrelevância. Então, olha aqui. Aqui, a gente está tendo no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a contínua aplicação do rol exemplificativo, né? Jurisprudência que vem se orientando pelo reconhecimento da abusividade de cláusulas de exclusão de cobertura em tais hipóteses. Súmula 102 do TJ São Paulo. Achei curioso que é precedentes do STJ. O STJ já tinha mudado de posição nessa data, né? Mas tudo bem. Cobertura devida, e aí ele admite a exclusão apenas desses tratamentos experimentais. Então, acho que esse é o primeiro ponto aqui, ou o primeiro contraponto, né? Quando o convênio é chamado a se manifestar, agora ele tem que analisar um a um desses elementos. Olha, vamos analisar esse caso aqui? Esse tratamento foi indeferido expressamente pela ANS? Foi? Puxa, foi. Já bingo, primeira. Ah, não foi. Mas ele tem comprovação de eficácia? Não, não tem. Segundo o quê? Bom, aí vocês vão procurar os órgãos competentes a esse respeito, né? Medicina baseada em evidências, vamos buscar se os órgãos competentes, a Anvisa reconhece esse medicamento, né? Tem recomendação dos órgãos técnicos, Conitec, é isso que o plano de saúde vai ter que fazer agora, quando ele for contestar, quando ele for apresentar uma oposição ao fornecimento de uma determinada terapia, né? Por quê? Porque no caso dessas terapias, assim, experimentais, para falar que não tem arcabouço é mentira, né? Nós temos o artigo 10 que fala que estão excluídos do tratamento, e tem o enunciado 97 das Jornadas de Direito de Saúde do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece as solicitações de terapias alternativas não previstas no rol de procedimentos da ANS, tais como ecoterapia, hidroterapia e métodos de tratamento, não são de cobertura ou custeio obrigatório às operadoras de saúde, se não estiverem respaldadas em medicina baseada em evidência e plano terapêutico com prognóstico de evolução. Então, a gente tem elementos para contestar. O que está sendo difícil, e aí é que entra o que eu preciso falar com vocês, é a análise casuística. Tudo bem? Porque quando você apresenta a contestação, gente, na verdade, o juiz não quer teoria. Né? Eita, sumiu aqui a minha apresentação? Ah, não, peraí. Ah, tá vendo? Tinha ficado preto aqui a tela, não sei se tinha sumido para vocês também. Mas agora para mim voltou. Então aqui, o que eu quero trazer para vocês é como que nós vamos instruir esse processo de modo a criar um arcabouço minimamente respaldado pelo convênio, porque qual está sendo o grande desafio dos planos de saúde? A gente não tem tido oportunidade
de instruir o processo. Né? Muitas vezes os processos são julgados antecipadamente. Não se defere a produção de prova, a instrução probatória. Como que eu vou criar esse arcabouço? O que eu quero dizer é que muitas vezes a contestação, a especificação de provas vem cheio de teoria. Mas o que o juiz quer saber? Né? O que o juiz tem tempo para olhar? Ele já tem uma situação posta. Ele tem aqui no estado de São Paulo súmula, dizendo que ele pode decidir apenas com base no pedido médico, que é abusiva negativa, ainda que fora do rol da ANS. Então, o que ele vai olhar? Ele vai olhar se a concessão daquela medida pode causar mais prejuízos do que benefícios. Essa é a única coisa que pode fazer com que ele altere a sua posição. E mais prejuízos do que benefícios é demonstrar, de um lado, que existem outras terapias mais adequadas, mais baratas, mais seguras para aquele mesmo caso. E dois, analisar o próprio paciente. Quer dizer, o que ele alega ter a partir de um documento médico, muitas vezes, revela-se efetivamente após uma perícia técnica especializada? Será que o caso que ele traz à tona, né, basta o documento que ele apresenta aos autos? Quer dizer, a gente tem que lembrar aqui uma questão de ônus da prova, né? Então, primeira coisa, documentar, trazer essas premissas que estão na decisão do STJ, trazer para o seu processo. Né? Olha, cria tópicos, objetivamente. Né? Objetivamente. Tem a negativa já da ANS com relação à inclusão daquele procedimento. 2, trata-se de terapia experimental, não é medicina baseada em evidências. E aí não adianta você colocar um tratado falando o que é medicina baseada em evidências. A gente tem que ser objetivo. Aqui existe um outro tratamento. Né? O rol da ANS diz sobre isso e aquilo, que substituem essas posições. Né? Terceiro, Natijus, é o que eu acabei de falar. Olha lá, tem um medicamento. Você tem que estar atento. Esse medicamento, ele é deferido, né? Ou ele é indicado de primeira, ou essa terapia é indicada numa situação muito específica. Pega um rol na consulta pública a respeito daquele procedimento que você está visando contestar, né? Argumentar. As negativas administrativas têm que ser cuidadosas. O que a gente vê de negativa administrativa, que depois vai ser juntada aos autos, é uma negativa genérica. Não há cobertura pelo rol da ANS. Abraços. Né? Cordialmente, era o que cumpria, cordialmente. Gente, não dá. Se a pessoa você tem que oferecer ali naquele ambiente uma alternativa. Tanto é que aquela decisão que eu coloquei lá em cima, que foi a mudança do paradigma do STJ, o que ele fala? Ademais, vamos voltar lá para vocês verem? Vamos subir aqui. Olha o que ele fala. Ademais, é incontroverso que a ré ofereceu prontamente um outro procedimento. Quer dizer, se eu ofereço já na via administrativa uma recusa bem fundamentada, mas não só porque está fora do rol da ANS, mas porque existem outros procedimentos, a equipe médica sugere naquele caso, né, uma alternativa segura, eficaz, para que eu possa colocar em dúvida a orientação médica, para dizer, olha, porque, gente, no final das contas, a medicina, o diagnóstico e o tratamento, ele é múltiplo, né? Existem muitas saídas de tratamento, alternativas de tratamento, de posturas médicas para a mesma situação. Né? Então, é possível criar isso com o corpo técnico do plano de saúde, tá bem? Aí, olha aqui, aqui eu trago uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, de 11 de agosto de 2022, que ele coloca, frise-se que não demonstrou a ré que há no rol da ANS alternativas igualmente eficazes para as terapias negadas a tornar abusiva a sua conduta. Quer dizer, se eu vou precisar rebater cada um daqueles pontos que vão autorizar a mitigação da taxatividade,
Eu preciso, desde o momento da recusa administrativa, apresentar uma alternativa, tá? Uma alternativa bem fundamentada. E tem um outro elemento que eu acho que é muito importante para a gente pensar, né? Existe um outro elemento que é muito importante para a gente pensar aqui, no momento da discussão. Gente, está tudo bem? Vocês têm alguma dúvida? Eu estou falando assim sem parar e não estou parando para ver se vocês querem debater alguma questão. Tudo jóia? Tá bom. Perfeito. Todo mundo é de São Paulo? Ou tem gente de outros estados nos acompanhando aí? Brasília, interior, Jundiaí, Rio. Ah, que legal, Minas. Ixi, tem gente de todo canto, coisa boa. Eu sou do interior também. Interior de São Paulo. Vamos lá, gente, muito bom. Eu estava falando de seguro, hoje é meu dia de sorte, né? Eu estava vindo para cá e eu bati o carro. Aí eu pensei, bati sozinho o carro. Um poste entrou na minha frente, foi super inadvertido. Ele simplesmente, pá, entrou e eu bati. E eu estava vindo para casa que eu decidi dar aula daqui e infelizmente esse poste passou no meu caminho. Mas graças a Deus eu estava sozinha e deu tudo certo, ninguém, nem eu, apenas o carro se machucou. Eu até brinquei com o pessoal da seguradora. Falei, olha, há tantos anos eu pago seguro e eu sempre pensei, vou parar de pagar esse negócio porque nunca uso, caro para chuchu. E esse ano, quando veio a renovação do seguro, eu pensei, puxa, que tá caro demais isso aqui, eu acho que eu não vou pagar. Não vou pagar, não. Aí eu pensei, quer saber, eu vou pagar, porque quando a gente para de pagar, acontece alguma coisa. Bom, eu paguei, aconteceu. Eu ainda brinquei, falei assim, bom, finalmente eu vou dar serviço para a seguradora, porque até agora só paguei o prêmio e não tive indenização, né? Enfim, hoje antes de vir, então já tive esse evento, né? Fora isso, que eu estava fora, eu peguei um voo hoje para o interior, e meu vizinho de poltrona era o Sérgio Malandro. Hoje foi um dia atípico, hoje aconteceu muita coisa. E meu vizinho de poltrona era o Sérgio Malandro. Aí todo mundo fala para mim, ele falou, ele não fez, como é que ele fala, aqueles negocinhos que ele faz com a mãozinha assim, né, pegadinha do malandro e tal. Falei, gente, não só não falou nada, como o Sérgio Malandro dormiu e roncou do meu lado. Então, ele estava bem tranquilo. Só se isso era pegadinha, né? Para ver se, de repente, eu ia reagir ao ronco. Mas fiquei tranquila, fiquei na minha, deixei ele roncar, o homem devia estar cansado, né? Vai saber. Enfim, um dia movimentado. E terminamos aqui falando sobre planos de saúde. Então, o que eu quero dizer para vocês, e voltando um pouco, né, depois dessa pausa dramática, é que se eu estou num processo e se eu entro perdendo, né, a gente tem que ter uma noção pré-processual do ponto de vista da seguradora, do plano de saúde, que é qual é o modelo da negativa, né, como ela é apresentada para o consumidor. Ela é uma negativa genérica? Ela analisou o caso dele, porque a grande maioria das negativas ela é genérica. Ela é genérica. Ah, não há previsão contratual. Até quando há previsão contratual, fala-se que não há previsão contratual. Então, o que a gente tem? Existe, quando é possível, né? Há situações em que o convênio, inclusive, dispõe de um corpo clínico para fazer a avaliação daquele caso, visita, muitas vezes, o paciente, analisa. Não estão apresentando nem as negativas. Então, veja só, isso é um pouco de compliance. Você reduz, muitas vezes, os seus prejuízos quando você resolve ali administrativamente. Ou se você dá uma negativa muito bem fundamentada, apresentando a terapia, né? Por exemplo, recentemente uma cliente me procurou no escritório porque ela queria fazer a cirurgia
só que ela não quer fazer no hospital conveniado. Ela quer fazer num outro hospital, inclusive numa outra cidade, e ela queria usar apenas a prótese que ela queria lá também era uma prótese bastante específica. O convênio afirma, fala, olha, eu ofereço a prótese, eu ofereço a internação para o seu tratamento, só que nos hospitais conveniados relacionados ao seu plano. Você não pode escolher pagar o plano de Cabrobró da Serra e falar que eu tenho que cobrir a sua internação no Einstein, porque é incompatível, né? Então, tem mais ou menos essa circunstância. Só que o plano deu uma negativa ultra fundamentada. Traz ali o caso específico, é um plano regional, então é mais fácil dessas negativas virem com um pouco mais de corpo, né? Mas para quem faz a defesa nesses casos, veja, se eu como advogada, na condição da pessoa que vai representar o consumidor, é muito mais fácil eu contestar uma negativa genérica do que uma negativa específica. Porque a negativa específica, né, ela coloca em xeque a minha posição de que o plano faz pouco caso. Por isso que a jurisprudência, ela traz, olha, não demonstra ré que o rol da ANS tem alternativas, assim como o STJ vai lá e dá um destaque para isso. Ele fala, olha, mas nesse caso foi apresentada uma alternativa. Esse caso do tratamento de câncer desse paciente, ele fez o pedido administrativo, é um medicamento, é um tratamento bastante caro. O pedido administrativo foi negado genericamente. Quando foi proposta a ação, imediatamente foi feito o acordo. Por quê? Porque é o caso, né, de recidiva em específico, nesses casos ele é, de fato, o tratamento indicado. Inclusive, a prescrição médica levava isso em conta, tá? Levava isso em conta. Mas era uma recusa genérica, né? Não foi apresentado, como um caso que eu vi até da Natijus, nesse mesmo assunto, que há uma recusa específica, por quê? Porque não é recidiva. Fala, olha, mas especificamente há um tratamento indicado quando é a primeira manifestação, né, daquela mazela em específico. Tá? E aí a gente tem as peculiaridades. Por exemplo, uma negativa, num caso de primeira manifestação, ela poderia vir muito bem acompanhada de pareceres técnicos, no sentido de que aquele tratamento não é o mais indicado se não há recidiva, se é o primeiro evento. Tá? Isso muda um pouco a posição daquele que já entra perdendo. Olha, mas porque isso também é um critério de boa-fé objetiva, é um critério de informação, porque eu não posso presumir que o consumidor entra no rol da ANS e fica lendo a atualização dos procedimentos lá. Né? Se eu não posso presumir que ele faz isso nem no momento da assinatura do contrato, mesmo se eu puser em letras garrafais dizendo, olha, a cobertura está conforme o rol da ANS, assim, que está disponível nessa página. Qual é a chance? Né? São, sei lá, 3.000 páginas para o cara analisar. Não tem, isso não vai acontecer. Então, a gente não pode presumir isso, eu tenho que entregar essa informação. Porque se eu quero, né, se eu quero ver, de alguma maneira, a minha tese ser respeitada, eu preciso falar, olha, da minha parte, que é cumprir com o meu dever de informação, com a boa-fé objetiva, tudo foi feito. Eu apresentei uma saída para esse consumidor, para esse conveniado, para esse segurado. Né? Ele não aceita, ele quer escolher o tratamento. Quando há opções, ele não cabe a ele escolher. A opinião deste médico deve prevalecer. E aí a gente vai entrar numa outra perspectiva, né? Porque uma parte das decisões jurisprudenciais também vem fundamentadas no fato de que é óbvio que eu não posso me vincular ao rol da ANS, porque é incompatível com a velocidade em que se renovam os tratamentos, a velocidade da tecnologia, né, para certos procedimentos, com a alteração desse rol. A gente tem que levar em consideração que mesmo essa perspectiva, ou mesmo essa fundamentação,
já não é mais tão atual. Quando a gente vai lá na Lei 14.307 de 2022, que alterou a Lei 9656, a gente vai ver que a lei traz um procedimento de atualização contínua do rol da ANS. Ela traz uma facilitação da atualização desse rol, quer dizer, já não é mais verdadeira a premissa de que o rol é um rol desatualizado por excelência. É verdade que em 2021, a Nancy Andrighi foi lá e falou, olha, o rol é exemplificativo, olha aqui, o rol da ANS é de 2017. Essa realidade já não se revela. O rol da ANS, esse ano, já se alterou inúmeras vezes. Mais do que isso, ele é do ano passado, ele já sofreu diversas alterações. Mais do que isso, ele possui ferramentas de atualização contínua e a sociedade civil pode interferir nisso, na indicação de procedimentos. Aliás, está aberta agora, nesta data, desde o mês passado, uma consulta pública. Quer dizer, é dever também da sociedade civil, dos convênios, dos pesquisadores, buscarem a inclusão dos procedimentos, né, que eles entenderem adequados. Já está aberto, está lá, né, no site da ANS, a consulta pública. Qualquer pessoa pode ir lá e dar o seu pitaco. Mas, para além disso, olha o que diz a Lei 14.307, como ela quebra esse paradigma de que ele é um rol, por definição, ultrapassado. Que ela coloca lá no parágrafo 7º, a atualização do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar pela ANS será realizada por meio da instauração de processo administrativo a ser concluído em 180 dias, contado da data em que foi protocolado o pedido, prorrogáveis por mais 90, corridos quando as circunstâncias o exigirem. Ou seja, ele cria um mecanismo muito mais célere de atualização desse procedimento. E traz ainda o plus, no parágrafo 8º, né? Eu cortei o comecinho, porque ele fala dos tratamentos específicos aí, antineoplásticos ambulatorial e domiciliar, de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, né? São alguns casos mais graves, né? Em razão da gravidade das moléstias, eles têm uma análise ainda mais célere. Deverão ser analisados de forma prioritária e concluídos no prazo de 120 dias contados da data em que foi protocolado o pedido, prorrogável por mais 60 dias corridos, quando as circunstâncias o exigirem. Quer dizer, temos mais um elemento. Nós temos mais um elemento, dizendo, olha, o rol da ANS, não, ele não é mais considerado um rol ultrapassado por excelência. Por quê? Constantemente ele vem sendo revisto. E a gente viu como esse ano várias coisinhas aconteceram, né? Primeiro a gente teve a liberação de uma série de procedimentos para os casos dos autistas. Depois, logo na sequência, nós tivemos a revisão da questão da limitação do número de sessões de fisioterapia, psicoterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia. A gente tem visto essas revisões com alguma constância, dá mais segurança, de um lado, para os planos de saúde, e o judiciário precisa começar a ser informado adequadamente desses procedimentos administrativos, né, para eles abolirem essas fundamentações que já não mais são compatíveis. E aqui, gente, como a minha missão é para falar de acordo com o plano de saúde, tá? Pode ter gente falando assim, poxa, professora, mas para o consumidor isso não é uma boa saída, né? Mas vocês já tiveram as teses dos consumidores. Então aqui eu estou tentando trazer para o nosso raciocínio pontos que são importantes para a gente destacar aí. Outra coisa, né? Trazer dentro das suas manifestações nos autos uma fundamentação legal contundente. Uma fundamentação legal contundente, até porque é isso que pode te levar no futuro a um tribunal superior. A gente sabe que é cada vez mais difícil cavar uma vaga, né, de recurso no STJ, ainda mais agora, em razão desse critério da relevância, né, da matéria, mas a gente sabe também que se você não for construindo essa narrativa desde a contestação, você não vai conseguir construir ela, assim, de pronto nos embargos de declaração depois do julgamento da apelação, você não vai dar conta, né? Ela tem que vir sendo construída ao longo de todo o processo, de todo o arcabouço processual. E isso me faz trazer aqui à tona que a grande chave
a grande chave dentro dos processos, hoje em dia, em que nós temos, né, essa circunstância do rol taxativo mitigado, vai ser a instrução. E aí, falando de instrução, a gente precisa ficar muito atento ao artigo 357 do Código de Processo Civil. Por quê? Porque esse artigo, ele alterou algumas premissas sobre as quais nós, que somos pré-Código de Processo Civil 2015, quem é novinho já aprendeu assim. Mas quem aí é das antigas, como eu, sabe que era diferente, né? Como que você... o que acontecia? Quando chegava a fase de saneamento do processo e o juiz fazia aquele despachão padrão de especificação de provas, essa decisão que deferia ou indeferia provas, ela era uma decisão agravável, tá bem? Ela tinha a possibilidade do agravo retido e existia até, eventualmente, a possibilidade do agravo de instrumento quando a gente sabia que tinha lá o periculum in mora, né? A verossimilhança, essa fumaça do bom direito, a gente conseguia cavar um agravo de instrumento nesse despacho saneador, porque, querendo ou não, ele decide, né, sobre a orientação que o processo vai seguir. Acontece que o Código de Processo Civil atual, ele traz esse despacho saneador hoje sob outra perspectiva, né? O que ele fala? A instrução probatória, e aqui, detalhe importante, aqui um detalhe importante. Não está sendo incomum que o juiz, quando ele intima para a réplica, ele já intima a parte contrária, também ele fala réplica e especificação de provas, tudo junto, parte contrária também já especifique provas. Então, olha lá, ele intima o autor, eu não sei se vocês têm lidado com isso, eu tenho lidado com alguma frequência com decisões porque eles querem enxugar, né, o procedimento. Então, ele já fala, olha, réplica e especificação de provas, tudo em 15 dias. Então, o autor que vai lá apresentar a impugnação, a contestação, ele tem que se atentar também para as provas que ele pretende produzir. A gente pensa aqui que o consumidor está lá tranquilão, o que ele vai pedir? Inversão do ônus da prova, que ele já tem o documento médico idôneo que determina um certo procedimento, tem uma súmula tal, pode ser, dependendo das circunstâncias, que ele vai falar, julgamento do feito. Não precisa produzir mais nada, o direito aqui está posto, está tudo certo, né? Agora, o plano de saúde, justamente, né, por ter esse dever, né, de argumentar, ou seja, o ônus da prova recai com maior peso sobre ele, não pode deixar essa oportunidade passar sem a devida atenção. Primeiro, porque no despacho saneador, o despacho que o juiz vai deferir a existência, a pertinência ou não de certas provas, dele não cabe mais agravo. A gente sabe que o artigo 1015 do Código de Processo Civil, ele estabeleceu um rol, tá? Um rol para a interposição do agravo de instrumento, ele eliminou o agravo retido, ele estabelece um rol para o agravo de instrumento, e muito embora, deixa eu mudar aqui, e muito embora o STJ, em recurso repetitivo, tema 988, recurso especial, número 1.696.396, originário do Mato Grosso, muito embora ele tenha fixado que essa taxatividade pode ser mitigada, olha como o STJ adora uma taxatividade mitigada, né? Ele fala que só vai caber agravo de instrumento fora do rol do 1015 quando tiver uma urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Ou seja, o que ele está dizendo? Olha, só cabe agravo de instrumento da decisão saneadora se aquilo que você está pedindo não for impossível de ser averiguado em uma preliminar em apelação. Tá? Então, não tem como você verificar essa questão, por isso ela se torna urgente. Ficou uma tese bem das genéricas, né? Tanto é verdade que está aí, ó, uma decisão de abril
de 2022 do Tribunal de Justiça. Eu trouxe aqui do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pessoal, mas eu dei uma passeada nos tribunais de maneira geral e pude observar que essa é uma posição bastante consolidada no território nacional como um todo, né? A gente vê que o tribunal não tem aceito agravo de decisão saneadora e fala que não se inclui na hipótese do recurso repetitivo, tá? Então, por que eu estou colocando isso como um ponto importante? Porque, primeiro, que a questão hoje, após essa história do rol da ANS taxativo mitigado, ela acaba morrendo na instrução probatória. E a gente tem que lembrar de quem é o ônus da prova nesse lance todo. Como a gente tem uma relação de consumo, o ônus da prova, muito provavelmente, vai recair sobre o plano de saúde, sobre a saúde suplementar, sobre a operadora de plano de saúde suplementar, né? Quando o juiz distribui esse ônus, não pode a operadora ficar inerte. A gente espera que até aqui ela tenha trazido, no mínimo, né, laudos, posições específicas relacionadas ao tratamento ser experimental, a ANS já tem deferido a inclusão daquele tratamento de maneira fundamentada, observações ou pareceres ali do NatJus, né? Mas isso é uma prova documental, de repente até laudos técnicos produzidos pelo seu corpo clínico ao avaliar aquela situação em particular. Mas, para além disso, a gente tem essa inversão do Código de Defesa do Consumidor. E para eu inverter esse ônus e lograr êxito, não tem jeito, eu tenho que pedir uma prova pericial, né? Uma prova pericial para tentar entender, né? Tem urgência, emergência, conforme o que determina o Conselho Federal de Medicina? Esse é o único tratamento adequado para aquela doença? Porque, ok, eu tenho um médico que falou que tá, mas o STJ está dizendo que essa declaração médica não é mais o bastante. Eu quero uma posição de um médico isento, né? De um profissional isento, nomeado por esse juízo, para dizer para mim se é o caso, se há aquele diagnóstico efetivamente, se aquele é o melhor tratamento. Eu não posso perder a oportunidade de pedir a prova eita, estou me enrolando aqui, de pedir aí a prova pericial, tudo bem? E aí vem um ponto importante. Olha, o juiz indeferiu. O juiz indeferiu a prova pericial. Gente, se você não fizer nada e não agravar, você está perdido, vai ficar difícil até para você argumentar isso em apelação depois no famoso cerceamento de defesa. Por quê? Porque o Código de Processo Civil, nesse 357, lá no parágrafo 1º, ele diz: realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no prazo comum de 5 dias, fim do qual a decisão se torna estável. Então, olha lá, ele está dizendo o seguinte, que a decisão saneadora estabiliza se eu não movimentar. Se eu não me movimentar. Então, eu tenho o dever de ofício, na condição de... E essa é uma dica, pessoal, até mesmo nos outros processos que vocês estiverem atuando, não necessariamente só nas relações que envolvem convênio, né, atendimento de saúde. Mas sempre lembrar que se não cabe agravo, eu tenho que fazer o uso da minha prerrogativa de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes nesse prazo de 5 dias. Tá bom? Ah, professora, na prática isso é bastante criticável. A gente vê o próprio Nelson Neri, no código comentado dele, da Rosa Maria Andrade Neri, eles fazem algumas críticas, porque ele fala, olha, nada mais é do que um pedido de reconsideração, né? Mas se você não consegue a reconsideração e aquela prova era uma prova essencial, o processo ele vai ficar maculado. O que não pode é você não fazer nada, porque amanhã, na apelação, você tem mais elementos para eventualmente discutir um cerceamento de defesa, tá? Então, amanhã, no julgamento de apelação,
se você reclamou ali, pediu a prova técnica pericial de maneira justificada, né? O juiz indefere, sem motivar adequadamente, você em 5 dias se utiliza dessa prerrogativa do parágrafo 1º, pede esclarecimentos, solicita ajustes, nada é feito. Amanhã, no momento, na fase de apelação, né, se você for apelar de uma eventual sentença que não lhe foi favorável, você consegue jogar logo lá, de imediato, um pedido preliminar de cerceamento de defesa. A gente sabe como é difícil, né, nas ações cíveis, anular um processo aí por cerceamento de defesa. Mas fato é que no Código de Processo Civil, aqui tem um F, falta um F aqui, ó. O artigo 1009, parágrafo 1º, ele traz, né, que questões não agraváveis não sofrem preclusão, ou seja, você consegue trazer e debater, embora você não pudesse agravar naquele momento, se você rebate o argumento nos 5 dias, falando, olha, eu solicitei a prova pericial, é fundamental, para esse caso, de modo geral, nós temos aqui a análise de que é cabível um outro tratamento, uma outra terapia, essa sim prevista do rol da ANS. Nada foi feito a esse respeito, né? Existe uma declaração unilateral produzida pela parte. Se o ônus da prova é meu, é natural que eu queira produzir essa prova pericial. E aí você chega no momento da apelação munido de maiores fundamentos, porque se o juiz arbitrário fala, não, eu estou satisfeito com esse laudo médico, etc., olha o que você traz. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, é o caso do saneador, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final ou em contrarrazões, né? Em contrarrazões para os casos em que você é o apelado, né? Nas hipóteses em que você é apelado. Então, veja só, aqui o que nós temos que levar em consideração? Nessa fase de tréplica, normalmente você já faz com a especificação de provas, né? Na especificação de provas, não pode dormir no ponto. Tem que fazer a solicitação de perícia, tá? Para corroborar com os elementos que você já trouxe. Lembre sempre de instruir, é o que eu sempre falo, de fazer a sua contestação de uma maneira, assim, bastante didática, trazendo os critérios que o próprio STJ fixou. Ah, professora, mas não é recurso repetitivo, não vincula, mas a gente vai ver que tem uma força isso, que dá para você trazer uns outros elementos nas suas peças para tentar dar maior força a esse precedente, tá? Se você pede essa prova pericial e ela é ignorada, esse pleito é ignorado, claro, me parece bastante evidente, né, que você cria ali, reclamando nos 5 dias, você cria um ambiente de discussão sobre o cerceamento de defesa. Né? Porque o cerceamento de defesa, ele já é uma tese difícil de colar. Mas para você fazer essa tese ser apreciada efetivamente, você precisa trazer elementos mínimos. Então, olha, a prova pericial era essencial para esse caso, né? O juiz não tem técnica, ele não tem conhecimento técnico bastante para dizer se uma terapia é boa ou não, ou para simplesmente acreditar num laudo médico unilateralmente produzido, né? E aí você leva isso, na pior hipótese, para apelação, dizendo, eu reclamei lá atrás, essa decisão não era passível de recurso, estou apelando e estou colocando isso em preliminar, né? Tive um cerceamento de defesa. Isso é interessante e fundamental aqui nesse caso, tá? Me parece na posição. E eu vou mostrar para vocês por quê. Vou trazer aqui um caso. Ixi, esse aqui tá tão pequenininho, mas eu vou aumentar e eu vou ler as partes interessantes para vocês, tá bom? Porque essa já é uma decisão do STJ, essa já é uma decisão do STJ. Eu vou até colocar no método de apresentação, porque eu penso que vai ficar maior ainda. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom na tela. Não, não é assim. Opa.
Vamos lá, olha lá. Essa decisão, vejam aqui de quando ela é. STJ é um agravo interno, pessoal, é agora, tá? É de 19 de agosto de 2022 que ela saiu publicada. Ela já é uma decisão que foi proferida pelo STJ, reformando posição do Tribunal de Justiça do Ceará, e aplicando a pacificação da segunda sessão, tá? Aplicando aqui a pacificação da segunda sessão. Olha aqui qual era a situação. Deixa eu reduzir de novo. Aí. De novo, aqui foi o ministro Luiz Felipe Salomão, tá? Olha que interessante. Ele coloca plano Tolena ementa aqui no maiúsculo, tá? Plano de saúde e processo civil. Agravo interno, rol de procedimentos e eventos em saúde elaborado pela ANS. Caracterização como relação exemplificativa. Impossibilidade. Tema pacificado no âmbito do STJ com o estabelecimento de parâmetros objetivos. Esses parâmetros vão ter que ser levantados por quem faz a defesa do convênio, não tem jeito. Exigência de terapias de método específico de tratamento multiprofissional e de denominado assistente terapêutico, tratamento experimental. Expressa exclusão legal de cobertura, lembra lá do artigo 10, que tem aquela expressa exclusão dos tratamentos experimentais, que corrobora com essa posição do STJ mais recente? Questão eminentemente técnica. Aqui, eu acho que vocês vão encontrar, esse voto é joia, ele é muito bom, diferente do voto da segunda sessão que tem 200 páginas, dos votos lá do acórdão, esse tem 27, 20 e poucas, então tá mais fácil, tá? Só um momento, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Questão eminentemente técnica. Aqui, eu lembro vocês desse elemento, né? Falou, olha, gente, para o convênio, para o plano de saúde, é fundamental a prova técnica. Julgamento da causa sem instrução processual. Inviabilidade. Cassação do acórdão recorrido e da sentença para aplicação dos parâmetros estabelecidos pela segunda sessão e apuração se a cobertura vindicada é de caráter experimental, assim como se tem certificação que garanta a sua adequada aplicação. Olha o que ele está dizendo. Juiz, não dá para julgar antecipadamente o feito se for hipótese fora do rol da ANS. A questão é técnica. Existe alguém que está dizendo que o método não é adequado e existe alguém que está dizendo que é. Eu preciso de um terceiro. Eu preciso de um parecer. Eu preciso de alguém que diga de maneira isenta se cabe ou não o afastamento daqueles critérios objetivos. Aqui, o STJ deu uma resposta muito importante, né? Tudo indica que as demais ações nessa natureza que chegarem a eles, eles vão continuar, seguir reformando. Por isso também que a gente começa a construir a partir disso, eu acho que vocês têm que bater firme nessa posição do STJ, que a gente começa a construir ou provocar no tribunal a análise mais casuística e menos mecânica, porque estava confortável, tem medicação, tem declaração médica, receita médica, prescrição médica, como vocês preferirem chamar, idônea, acabou, não importa se não está no rol do INSS, fica confortável, fica quase que mecânica a decisão. Né? E o caso, a questão, ela é técnica. E aí vem aqui no item 3, que ele fala, conforme a uníssona doutrina de direito processual civil, à luz, eu estou aqui no item 3, tá, gente? Onde está minha setinha? Deixa eu ver se tem uma canetinha aqui para eu... Aqui, ó. Estou aqui, tá? Depois vocês vão receber, mas eu tô lendo, porque às vezes vai ficar pequenininho para vocês, não tem problema, vocês vão receber esse material aqui sem problema nenhum. Conforme a uníssona doutrina de direito processual civil, à luz do mencionado dispositivo legal, o juiz que tenha formação na área médica não fica autorizado a empregar o seu conhecimento especializado, uma vez que demandas pautadas em questões técnicas sempre demanda a realização de perícia. Não podem as regras de experiência substituírem a prova pericial na necessidade de demonstração da questão técnica necessária ao julgamento.
Ou seja, nem o juiz que fosse médico poderia afastar o emprego da prova pericial nesses casos, tá? E aí ele vem. Cabe franquear, aqui olha, cabe franquear às partes a produção da prova necessária à demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado, sob pena de cerceamento de defesa e invasão do magistrado em seara técnica com a qual não é afeito, sem dirimir a questão eminentemente técnica subjacente à jurídica. Uma ou outra conclusão dependerá unicamente do ponto de vista do julgador, manifestado quase que de forma ideológica, por vezes às cegas e desprendida da prova dos autos, em que não raros casos, simplesmente é inexistente. Pessoal, vamos combinar, isso não é exceção. Né? Nesses casos em que as decisões são quase que mecânicas, muitas vezes nem há prova mínima nos autos. Nenhuma das partes pode ficar ao alvedrio de valorações superficiais do julgador acerca de questões técnicas, matéria acerca da qual, em regra, deveria o magistrado se abster de manifestar juízo de valor. Aqui o juiz parece que tomou uma bronca, né? Ou eu estou enganada? Parece que o juiz tomou uma bronca aqui após indeferir a prova pericial. Então, veja, se você está fazendo aqui essa tréplica, essa especificação de provas, no momento do despacho saneador, apresentar esse tipo de argumento enriquece muito a sua colocação, né? O debate. Fala, olha, a prova é pericial, a gente precisa de um tira-teima aqui. O juiz não pode se abster de analisar a prova em completude, sob pena de violar o devido processo legal, a ampla defesa. Não estou dizendo que o juiz não pode julgar antecipadamente o mérito quando há uma prova robusta nos autos. Não me parece que foi o caso. Né? Me parece que foi cerceado totalmente o direito da parte contrária, da parte requerida, que era o convênio médico. Se eu não estou enganada, era um convênio Unimed aqui, nessa hipótese, da parte requerida de produzir qualquer prova técnica, né? E foi dado um peso super relevante à prova da parte autora, até uma questão pediátrica aqui, se eu não estou enganada. E eu entendo, o juiz pode ter se sensibilizado com aquela situação. Né? O juiz pode ter se sensibilizado. E não há mal nenhum nele se sensibilizar e muitas vezes até deferir aí uma tutela de urgência para proteger a vida daquele infante. Mas isso não significa, até porque a tutela de urgência tem que ser reversível, que não possa ser discutido no processo se era o caso efetivamente daquela concessão, para que amanhã, caso seja averiguada a inviabilidade ou ausência de direito da parte autora, né, para que amanhã seja possível, inclusive ao convênio, reclamar aí o reembolso das despesas com as quais ele arcou e não tinha obrigação de arcar. Porque se de um lado, né, eu tenho... Vou até no 373 aqui, que eu vou abrir no código, né? Então, olha lá. Se de um lado o autor tem o seu ônus, né, de provar o fato constitutivo do direito, o réu precisa provar a existência do fato impeditivo. Como que eu faço isso se a questão é técnica e o juiz me impede de fazer uma prova técnica? Né? Como que eu provo que não é aquele o tratamento adequado se eu não consigo fazer uma prova técnica? Né? Se é indeferida essa prova técnica. Então, essa decisão do STJ demonstra claramente que eles não vão ter tolerância, a despeito dela não ser vinculante, que eles não vão abrir hipóteses aí para manter esse pensamento exemplificativo. Tudo indica que o STJ, o que chegar até ele, vai ser reformado. A tendência é que os tribunais estaduais, com o tempo, comecem a adotar uma posição similar, né? Que com o tempo eles comecem a adotar. Olha aqui, eu até trouxe, desculpa, vou fazer uma observação, um parênteses aqui. Eu até trouxe um trecho do acórdão em que o relator diz, no caso, o juízo de primeira instância, data vênia, não se dignou a instruir o processo para dirimir a questão técnica acerca da imprescindibilidade da cobertura vindicada.
inclusive para aferir se tem caráter experimental, o que, a propósito, né, tem expressa exclusão legal, se valendo do relatório do próprio médico assistente da parte autora, como se ele fosse um perito regularmente nomeado pelo juízo ou nota técnica da Natjus. Olha o que ele diz, ele fala, olha, o assistente da parte autora, o médico, ele não é perito do juízo, ele é uma pessoa contratada, né? Ele é uma pessoa que não tem a independência necessária. E embora o juiz possa valorar e dar a validade, o peso para as provas, conforme a sua convicção ali, não é possível que ele se utilize apenas daquela sem oportunizar a parte adversa, ou como eu brinquei com vocês, um tira-teima, né? A possibilidade de fazer uma prova pericial que mude essa perspectiva. Às vezes pode ser um tiro no pé, às vezes pode ser um tiro no pé, às vezes essa prova pericial vai ser horrível, né? Mas fato é que o convênio, normalmente, ele já tem uma breve noção se aquela prova pericial vai ser ou não negativa para ele, né? A gente já tem uma ideia se é possível ou não argumentar aí outras saídas para aquele caso concreto, tá? Eu tive uma vez um caso, estava fazendo pela consumidora também, o pedido, era um pedido envolvendo home care, e assim, o convênio pediu, claro, como deveria ter feito, pediu a perícia, né? E o próprio juízo, assim, manifestou que a perícia era fundamental para dirimir a questão, para entender por quê. Se ela estava em um regime que ela precisava, que é aquela grande dúvida, né? Um cuidador resolve a questão ou precisa efetivamente de uma internação domiciliar? Porque existe uma diferença aí nessas duas perspectivas. E aí o juiz fala, olha, nós temos aqui de um lado alguém que fala que o cuidador é o bastante, e de outro lado alguém que fala que não, é um regime de internação. Então a prova técnica foi deferida e a perícia foi tão ruim para o convênio que antes eles não tivessem pedido, né? Mas é a única saída. Já aconteceu também o contrário, da perícia judicial vir absolutamente péssima para o consumidor. Vir falando, não, o caso é simples, a situação é essa, não demanda certos tratamentos, e totalmente corroborando com a tese do convênio, né? Então, a perícia é que vai fazer, de fato, esse peso na hora de dar ou não o maior valor para uma determinada prova. Como eu disse, o juiz ele pode, ao final, se pautar em uma e não em outra? Ele está preso à prova técnica judicial? Não, ele não está preso ao perito do juiz, ele não é obrigado a seguir se ele achar que tem outra melhor instruída, ok. Mas ele tem que oportunizar, no mínimo, essa confecção de prova, né? Nesses casos em específicos. Por quê? Porque ele não tem técnica o bastante para decidir esse respeito. Porque ele não tem expertise o bastante, tá bem? Então, aqui o STJ foi bastante firme, como vocês podem ver, nessa ideia da instrução do processo, da necessária instrução do processo, que eu acho que é onde o convênio deve se apegar efetivamente na prática, né, gente? Aqui eu estou tentando trazer para nós uma reflexão que tenha um conteúdo teórico, mas que principalmente se reflita na prática, senão a gente fica divagando demais, né? Senão a gente fica divagando demais. Isso tudo aqui que eu coloco para vocês envolve a possibilidade, né, de apresentar uma instrução mais robusta. Mas vamos imaginar, deferida ou não essa prova técnica, que chega aí num momento posterior e você tem aí que tentar fazer uma alegação, memoriais, né? Você vai apresentar alguma espécie de memorial nesse processo. O que eu costumo fazer? Não é sempre não, mas quando o caso é muito complexo, depois da instrução, eu corro para fazer um resumão bem objetivo, coisa que a gente tem o hábito de fazer só em tribunal, né? Às vésperas de julgamento, você vai, entrega memoriais para os desembargadores, despacha com eles, é aquele trabalho bem dedicado, né? Vai a cada um dos desembargadores. Dependendo do caso, em primeiro grau, eu acabo optando por fazer também
esse memorialzinho, que era mais comum quando a gente faz audiência, né? Que às vezes o juiz dá ali aquele prazo e etc. Mas nem sempre isso acontece hoje em dia, porque a gente não tem muita audiência, em especial nesses casos, que as audiências são raríssimas, né? Não é muito comum mesmo. Você faz um memorial que é uma síntese, de fato, muito objetiva da questão. Por que nesses casos também pode ser interessante para quem faz a defesa do convênio a confecção de um memorial, né, prévio à sentença? Porque aqui você vai chamar o precedente mais uma vez, da segunda sessão. Vamos passar aqui o slide, peraí. Para começar, a gente tem que se lembrar, até aqui tudo bem, gente? Tranquilo? Do 357, os 5 dias, que a decisão não é agravável. Sempre lembrar que no despacho saneador, a organização do processo em si não é agravável, você tem 5 dias. Mas pode acontecer que naquele mesmo despacho, o juiz decida outras questões essas agraváveis. Recentemente mesmo eu trabalhei em um caso que ele decide questões de prova, né? Defiro essa prova, essa não, essa nesses termos, mas ele também traz uma decisão de mérito. Essa de mérito, essa que tem uma questão de mérito, era agravável. Então, esse trecho daquela decisão, às vezes, dentro dela, existem pontos agraváveis, não tem problema, que às vezes vem no pacote completo, né? Às vezes vem o pacote completo. Mas, enfim, vamos lá. Então, vamos já para aquele momento final, antes da sentença, do momento daquele momento que o filho chora e a mãe não vê, né? Como que eu trago essa pressão do precedente, da segunda sessão, para o juiz, né? Para você, olha, excelência, gosto muito de você, mas tem alguém que está acima de você que disse algo que eu acho importante que você não se esqueça, né? Então, você vai falar de maneira muito delicada, vai trazer o precedente. Primeiro, o que é precedente? A gente tem que fazer uma certa diferença, né? O que é jurisprudência? Outra coisa, né, gente? Jurisprudência não tem plural, porque jurisprudência já é plural. Assim, já é um coletivo, né? Então, não tem jurisprudências, que eu vejo muita gente falando, porque jurisprudência já é um conglomerado de decisões judiciais. Então, a jurisprudência já é esse grupo todo. Mas, qual é a diferença, por exemplo, da jurisprudência para o precedente? A jurisprudência é um conjunto de decisões sobre um determinado tema que foram tomadas em um tribunal. O precedente, ele é uma dessas decisões, mas que ele extrapola o caso concreto. É muito a cara dessa decisão da segunda sessão. Porque, embora ele estivesse falando de uma questão específica, se era o rol taxativo, se não era o tal do rol taxativo, aquela reflexão e a conclusão pela segunda sessão, ela produz efeitos muito mais amplos, né? Ela tem uma característica de impacto jurídico muito forte, né? Como foi esse o caso, né? Então, ele cria o que a gente chama de precedente. O precedente vincula como seria uma súmula, como seria um recurso repetitivo? Não. O precedente ele não tem a mesma força. Ele só tem se ele for firmado em regime de recurso repetitivo ou se ele acabar culminando em uma súmula vinculante. Caso contrário, ele só é uma jurisprudência ao quadrado, potencializada. Tudo bem? Essa decisão da segunda sessão, ela é um precedente, mas ela não é vinculante porque ela não se deu sob o regime de recursos repetitivos. Porém, contudo, todavia, já que estamos aqui tentando traçar estratégias para aquele que sai, às vezes, perdendo nessa demanda, a gente não pode esquecer que o artigo 489 do Código de Processo Civil, parágrafo 1º, inciso 6º, ele vai falar que não se considera fundamentada a sentença, eu estou demorando, eu fico pensando assim, gente, porque eu estou abrindo aqui o CPC, tá? Põe aquela bolinha carregando assim.
Olha lá, são elementos essenciais da sentença. Caput, parágrafo 1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja interlocutória, sentença ou acórdão, que 6. Deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Então, olha aqui, seu juiz, nesse caso aqui, a segunda sessão tem um precedente. Eu acho que ele tem tudo a ver, objetivamente, traz os elementos do precedente que se aplicam. Igual quando a gente vai fazer o recurso especial fundado em dissídio jurisprudencial. Eu faço tabela. Decisão A, decisão B. Por que elas não batem? Aqui nesse ponto elas são contraditórias nisso, aqui nesse elas são contraditórias nisso, aqui nesse elas são contraditórias nisso. Então, você vai pegar o processo da taxatividade. Olha, a parte está querendo que não seja taxativo, mas os requisitos objetivos que está nessa aqui. Aqui não tem esse, não tem esse, não tem esse. Para o juiz falar que esse precedente não se aplica, ele tem que fazer aquilo que a gente chama de distinguishing, né? Que é o que está no final do inciso 6 aí que ele fala, que ele não se considera fundamentada a decisão se o juiz não seguir o precedente e nem demonstrar a existência de uma distinção naquele caso, tá? Então, a gente consegue ali também tentar cercar o juiz em alguma maneira, até porque existe, embora isso não seja, né? Claro que os juízes são livres para desenvolver a sua convicção a partir do que existe, o que está posto no nosso sistema legislativo, mas esse dispositivo 489, em especial, esse inciso, né? 6, ele nada mais é do que uma tentativa desesperada do Poder Judiciário de pacificar um pouco o entendimento, para dar mais segurança jurídica para todos nós, né? Porque não adianta nada, cada tribunal decidir de um jeito, ou dentro de um mesmo tribunal, você ter que ficar lá rezando para cair na Câmara que tem uma posição A e não a posição B. Então, dessa maneira, embora ele não seja vinculante, você consegue construir uma narrativa e levar aquela decisão para o seu caso, né? E falar, excelência, inclusive, devo lembrá-lo que a decisão deverá analisar esse precedente e, caso não seja seguido, especificar por quais razões ele não se aplica ao caso concreto ou que não se acredita, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso, tá, gente? A técnica aqui, dentro da perspectiva do processo de conhecimento. Como eu brinquei com vocês, a questão é um pouco menos, ela é inglória para quem faz a defesa dos convênios, mas nós estamos sentindo já uma mudança nesse mecanismo, numa busca aí por um equilíbrio contratual. Por enquanto, eu não vi um impacto muito relevante, eu preciso ser honesta, na primeira instância e nos tribunais estaduais, tá? Posso até compartilhar com vocês, eu tenho uma sentença de primeiro grau que já leva em consideração esse posicionamento. É uma sentença bem fundamentada a esse respeito, depois eu posso compartilhar, assim como com esse material aqui. Mas a gente sabe que no Tribunal de Justiça, pelo menos aqui do estado de São Paulo, né, a gente tem um entendimento ainda muito forte pelo rol exemplificativo. Então, aqui nessa aula, eu tentei complementar, o que é muito difícil, porque antes de mim vieram pessoas geniais, que são meus amigos queridos, Gesualdo e Fabrício, e é muito difícil superar essas duas feras, né? Então eu vim aqui só para botar um tempero, tudo bem? Para a gente conversar e eu fico à disposição, faltam 5 minutos para acabar a aula. Se alguém quiser trocar uma ideia, dar um palpite, fazer uma crítica, foi um prazer estar aqui com todos vocês, viu? É sempre um prazer muito grande estar nas aulas da ESA, que é uma instituição muito séria, que promove cursos, sim, de extrema relevância. E chique, gostei, Alba, chique. Gostei. Olha, mandar para o e-mail, qual? O que você quer que manda para mim? O material? O material vai ser disponibilizado para vocês. Não, pode confiar que
Deixa eu ver. Será que eu consigo mandar? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Deixa eu ver se eu consigo mandar o arquivo por aqui. Quem sabe? Né? Deixa eu salvar, porque eu fiz umas mudancinhas aqui. Quem quiser me seguir no Instagram, @DanieleBiase, lá às vezes eu dou algum palpite jurídico. Eita, gente, então vamos ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu... não. Atividades, detalhes da reunião. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, alternando tela cheia. Realmente, eu tentei colocar aqui, viu, pessoal? Não consigo mandar pelo chat. Então, para eu mandar para todos por e-mail, fica difícil, hein? É muita gente. Mas vamos fazer o seguinte: se a ESA não mandar, amanhã eu vou conversar aqui com o pessoal. Se a ESA não mandar, eu vou cobrar, tá? Vocês entram em contato comigo, pode entrar em contato comigo lá no Instagram e eu encaminho para vocês, pode ser? E aí eu vou mandando para aqueles que vão me chamando, tá bom? Gente, um prazer, gratidão aí. Foi muito bom estar com todos. Espero que a gente se encontre em breve. Até a próxima. Até, professora. Obrigada. Obrigada.